Olá, sejam muito bem-vindos à terceira aula de artes. Eu sou a professora Arlene Azulay e vou acompanhá-los nesta aula que tem como objeto de conhecimento. Aula 3, objeto de conhecimento, processos de criação, detalhamento, experienciação, montagem e apresentação de pequenas coreografias a partir dos elementos de composição cênica, figurino, iluminação, cenário, trilha sonora, etc. E espaços convencionais e não convencionais. Projetos temáticos articulados com as demais linguagens artísticas. E vamos dar início a esta aula. Então, iniciamos nossa aula no palco de teatro. Então, no palco de teatro acontecem muitos espetáculos artísticos, dentre música clássica através de uma sinfonia, teatro, vários gêneros, entre tragédia, comédia, teatro de bonecos e também óperas, onde é uma manifestação completa artística, que engloba tanto a dança, a música e a interpretação, ou seja, é uma história contada ali através da música, onde os cantores interpretam ali uma história. E hoje nós vamos falar sobre a dança. Então, existem vários estilos de dança. E existem as danças espetáculos que acontecem num palco de um teatro. Dentre a dança clássica, principalmente balé clássico, nós também temos a dança moderna e a dança contemporânea. Por exemplo, no balé clássico, o dançarino ele tem que ter muita técnica, são vários ensaios, meses e até anos para se apresentar no espetáculo de balé clássico. Já na dança moderna, as bailarinas, por exemplo, ela não tem aquela rigidez como no balé clássico. As bailarinas tiraram a sapatilha, certo? Começaram a dançar descalça, usaram túnicas leves, tiraram o tutu ali das dançarinas clássicas e começaram a imitar os movimentos da natureza, o vento, as ondas dos mares. E também temos a dança contemporânea, certo? A dança contemporânea ela é uma mistura tanto do balé clássico, da dança moderna, e ela está sempre inovando. E ela usa vários espaços. Por exemplo, o balé clássico, ele usa muito o espaço alto, ou seja, as bailarinas têm que ter leveza no palco, ou seja, quanto mais leve, como se fosse flutuando. Então, elas usam muito a parte alta. Já na dança moderna, elas utilizam muito o espaço médio, certo? Que elas usam muito o tronco, o movimento. Já a dança contemporânea, ela tem uma mistura de estilos. Ela usa os três espaços, tanto o alto, o médio e principalmente o chão. Então, um exemplo é, por exemplo, o break dance lá do hip hop, que também é uma dança contemporânea e no estilo de dança moderna. Então, e hoje nós vamos conversar sobre um tema que une arte, expressão corporal e criatividade, a experimentação, montagem e apresentação de pequenas coreografias, usando os elementos da composição cênica. Mesmo que você nunca tenha dançado em público, o que vamos ver aqui não tem a ver com dançar certo ou errado, mas sim com usar o corpo como linguagem para contar histórias, ideias e emoções. Então, a partir disso, cada dança que eu falei, cada estilo que eu falei, tanto a clássica, a dança contemporânea e a dança moderna, os dançarinos, os bailarinos, eles têm que ter uma coreografia. Então, os movimentos têm que estar coreografados ali, dependendo do estilo de dança que eles vão dançar. Então, vamos conceituar para vocês. O que é coreografia? Bem, coreografia
é a organização de movimentos corporais no tempo e no espaço, com ou sem música, com ou sem palavras. Pode ser de forma individual, em dupla, trio ou em grupo. Ela pode expressar uma ideia, um sentimento, uma narrativa, ou simplesmente explorar o movimento pelo movimento. E o mais importante, todo o corpo pode dançar, cada um com seu estilo, ritmo e presença. Coreografia também pode ser como uma receita de movimentos. É a arte de organizar passos, gestos e deslocamentos para criar uma sequência que tenha um sentido, um ritmo, uma emoção. Pensem na dança como uma conversa sem palavras, onde o corpo é a voz e o palco é o lugar onde essa conversa acontece. Então, dentro do que foi falado, cada um estilo de dança existe uma coreografia específica. Como nós falamos, existem vários estilos de dança. Por exemplo, o balé clássico. Então, a coreografia é muita técnica. Os bailarinos, eles não podem fazer um movimento que não seja técnica. Qualquer movimento, ele tem que ser minimamente ali calculado. Ele não pode dançar de uma forma diferente, porque são técnicas rígidas. Então, para dançar um espetáculo de dança clássica, o bailarino tem que ensaiar muito tempo, até anos, até se apresentar num espetáculo. Já a dança moderna, ela já não é tão rígida quanto o balé clássico. Então, os bailarinos, eles podem ali improvisar alguns movimentos, olhando a natureza, e não tem aquela rigidez. Os bailarinos começam a dançar descalços, certo? E movimentar o corpo ali, criando. Já na dança contemporânea, o bailarino é muito mais livre. Então, ele observa o cotidiano. Por exemplo, os movimentos do dia a dia, como andar, caminhar, saltar, lavar louça. Então, a partir daí, ele vai criar uma coreografia observando o dia a dia. E também tem as danças folclóricas, né? Onde os passos são determinados ali, mas os dançarinos também, a partir disso, eles podem criar novos passos. Não tem aquela rigidez do balé clássico. Hoje em dia, existem as quadrilhas, que tem muito humor, certo? Então, cada dança folclórica, ela tem passos característicos, mas não são tão rígidos quanto o balé clássico. Então, aí os bailarinos também, os dançarinos, os brincantes, por exemplo, na dança folclórica, eles podem inovar. Vamos agora falar para vocês sobre a experimentação, ou seja, o primeiro passo para criar uma coreografia. Então, a palavra experimentação vem de experimentar. Antes de criar uma coreografia, é essencial viver um momento. Isso pode ser feito de forma simples. Então, você mesmo pode criar uma coreografia a partir da observação dos movimentos cotidianos. Vamos assistir a um vídeo do professor Dário, daqui do Centro de Mídia, que vai mostrar para vocês alguns movimentos do cotidiano, vai mostrar o espaço, como criar uma coreografia. Vamos assistir?
Então, observar aí cada movimento do professor Dário. Primeiramente, ele começou a observar os movimentos cotidianos, andar, certo? Pular. Então, a partir daí, ele começou a conhecer o corpo dele. Então, para criar uma coreografia, o dançarino tem que conhecer os movimentos, o limite dele. Depois, ele mostrou ali tempo, movimentos lentos, movimentos rápidos. Então, existem danças, por exemplo, a dança de salão, a dança romântica. Então, os passos são bem lentos, dependendo da música ali. Algumas coreografias do balé clássico, os bailarinos têm que ter uma leveza, então os movimentos são bem lentos. Já outras danças, como, por exemplo, o samba, o maracatu, o frevo, os movimentos são bem rápidos. E também ele mostrou ali a força, a leveza, certo? Ali os dançarinos têm que conhecer essa parte do corpo, de mostrar essa energia do corpo, de leve e também de pesado. E também, no final, ele mostrou a expressão corporal. Cada dançarino, quando está fazendo um espetáculo ou uma dança folclórica, ele tem uma expressão corporal. Por exemplo, no balé clássico, os bailarinos estão contando uma história. Então, ali, através dos rostos do bailarino, ele demonstra tristeza, alegria, dor. E principalmente na dança contemporânea, a expressividade é muito grande ali no rosto dos dançarinos. Já nas danças folclóricas, os dançarinos, os brincantes, eles transmitem ali uma alegria, um sorriso no rosto. Então, tem que ter essa expressão corporal aí. Então, vamos agora dar prosseguimento e vamos falar sobre a dança através dos sentidos. A magia por trás da dança. A dança que vemos no palco ou em vídeo é muito mais do que apenas os movimentos dos dançarinos. Ela é um pacote que inclui vários elementos que trabalham juntos para criar a experiência completa. Então, aí observando essa bailarina, aí é um espetáculo cisne negro. Olha os movimentos, olha a expressão corporal, ela como se fosse um cisne. Olha aí a leveza, olha a expressão do rosto. Então, as bailarinas, quando estão representando, ela tem que ter essa leveza aí no palco, esses movimentos corporais e essa expressividade. Então, a partir disso, vamos conhecer algum desses elementos. Importância do ensaio. Ajustes finais. O ensaio permite fazer os últimos ajustes na coreografia, corrigindo erros e aperfeiçoando a execução dos movimentos. Sincronização. É o momento de garantir que todos os dançarinos estejam em perfeita sincronia, tanto nos movimentos individuais quanto em grupo. Ora, dependendo aí do estilo da dança. Então, esse ensaio é muito importante. Num balé clássico, por exemplo, os bailarinos têm que estar em sincronia perfeita. Geralmente, quando eles estão contando uma história, o Cisne Negro, o Quebra-Nozes, Gisele, sempre tem um casal protagonista que vai contar essa história. Então, eles têm que ter uma sintonia muito grande. Eles têm que se conhecer, porque cada passo é minimamente ali calculado. Então, exige muito ensaio, certo? São vários meses e até anos para que os dançarinos possam apresentar um espetáculo. Continuando, familiarização com o espaço. O ensaio no local da apresentação, que pode ser um palco, um ginásio. Isso ajuda os dançarinos a se adaptarem ao espaço e a otimizar suas movimentações. Uso do figurino. Em muitos casos, o ensaio é a única oportunidade de ensaiar com o figurino que será usado na apresentação, permitindo ajustes e verificações. Então, o espaço é muito importante.
Por exemplo, se a apresentação for um espetáculo no teatro, às vezes o palco do teatro é pequeno, outras vezes existem teatros com os palcos enormes. Então, por exemplo, se for uma dança, um balé, os bailarinos têm que conhecer esse espaço, onde está a luz do espetáculo, qual o movimento, por onde eles têm que caminhar. E se for, por exemplo, uma dança folclórica, ele também é importante, porque na dança folclórica existem vários casais, por exemplo, a quadrilha, a ciranda, ou seja, até o boi-bumbá, ele exige um espaço característico. Então, o grupo folclórico vai conhecer um ginásio ou uma escola, ou mesmo dentro de um palco de teatro. Então, ele precisa conhecer quantos brincantes vai comportar aquele espaço, para que eles possam se movimentar tranquilamente. Então, esse momento de ensaio no espaço é muito importante. Dando prosseguimento. Confiança. Através do ensaio, os dançarinos ganham confiança e segurança para a apresentação, reduzindo o nervosismo e a ansiedade. E a interação. O ensaio também fortalece o laço entre os dançarinos, promovendo a interação e a troca de experiências, além de ser um momento de aprendizado. Então, esse ensaio, ele gera confiança aí, certo? Nos dançarinos, a partir do momento que eles sabem onde se movimentar, onde há essa parceria, essa interação entre eles, aí sim, eles podem tranquilamente fazer o espetáculo sem ficar nervoso, né, no momento. Vamos agora mostrar um ensaio. Por exemplo, nós convidamos certo? Um casal de brincantes de uma quadrilha. Então, eles vieram aqui no nosso estúdio, aqui do Centro de Mídias, conhecer o espaço onde eles iam demonstrar essa dança para vocês. Então, vamos mostrar esse momento do ensaio que eles estiveram aqui. Então, nesse momento, o casal veio aqui, conheceu o espaço, ensaiou, tem essa confiança, né, do ensaio no momento antes da apresentação deles. Vamos agora falar sobre o figurino. O figurino, a roupa que vira linguagem. O figurino não é só a roupa que o dançarino usa, ele é a parte da história. Ele nos diz sobre o personagem, a época, a emoção. Então, se vocês observarem, por exemplo, uma fotografia, por exemplo, do Cisne Negro, aquela bailarina, certo? Com a roupa toda de negro, como vocês viram, o tutu negro. Imediatamente vocês identificam aí como um balé clássico, ou seja, o Cisne Negro. Já quando vocês observam uma dança folclórica, por exemplo, o frevo. O frevo tem aquela roupa característica, aquela saia colorida. Tem também aquele objeto que é uma sombrinha colorida. Então, ao observar aquela imagem, imediatamente você vai dizer, não, isso aí é a dança do frevo. Ou o maracatu, que é aquela roupa toda colorida lá do maracatu rural, toda cheia de lantejoula, não, isso aí é um maracatu. Então, o figurino é parte essencial na dança. Então, vamos mostrar para vocês o figurino que esse casal de quadrilha vai utilizar. Vamos observar?
Então, o figurino é muito importante. Então, vários grupos folclóricos, antes da apresentação de um festival folclórico, eles ensaiam com esse figurino. Geralmente, eles ensaiam com figurino do ano anterior, porque sempre é uma surpresa, já que a maioria dos festivais folclóricos é um concurso. Então, a fantasia, o figurino conta muito. Então, é importante esse ensaio, mas geralmente do ano anterior. Temos também a maquiagem, certo? A maquiagem para apresentação cênica de dança, também conhecida como maquiagem cênica, é uma ferramenta que vai além da estética, sendo essencial para a expressão e comunicação com o público. Por exemplo, existe um musical, que é uma história contada através de movimentos corporais. Por exemplo, tem um espetáculo chamado Cats, onde os atores, os dançarinos, eles se caracterizam ali com maquiagem de gato. Então, tem ali um trabalho muito intenso ali dos maquiadores. Além disso, ele tem um figurino de gato. Então, a expressividade ali dos dançarinos e dos atores na interpretação é muito importante. Vamos agora observar a maquiagem que esses dois dançarinos da dança quadrilha que vieram aqui, como que eles se maquiaram. Vamos lá? Então, observaram aí que a maquiagem é essencial na produção ali dos brincantes ali da quadrilha. Então, a transformação ali, viu como mudou bastante a maquiagem e também a indumentária ali, o figurino. Então, é importante lembrar que a maquiagem cênica não é apenas uma questão de técnica, mas também a arte de interpretação. O maquiador deve conhecer o conceito da dança e o personagem para criar uma maquiagem que complemente a performance do dançarino e a mensagem da apresentação. Então, cada dança, cada espetáculo tem uma maquiagem característica. E, por exemplo, as danças folclóricas não deixariam de ter. As mulheres ficam lindíssimas lá para a apresentação. Também existe a trilha sonora, certo? O som que move a alma. A trilha sonora é a música ou os sons que acompanham a dança. Ela é a alma da coreografia, ditando o ritmo, a emoção e a energia. Vamos ouvir uma trilha sonora. Então, como vocês puderam observar, ouvindo a música, trata-se de uma música clássica, geralmente utilizada ali no balé clássico, né? Então, a música é essencial, tá? Durante uma coreografia, uma apresentação de um espetáculo de dança, tanto danças clássicas quanto danças folclóricas. Também nós temos a iluminação. A iluminação, a luz que desenha e emociona. A iluminação no palco é como um pincel que pinta com a luz. Ela pode destacar um dançarino, criar mistérios, mudar um ambiente de alegria para tristeza. Então, como vocês acabaram de observar, a iluminação é muito importante no espetáculo, principalmente no palco. Então, cada movimento que os bailarinos fazem no palco, o iluminador ele tem que estar preparado ali. Então, é por isso que é importante o ensaio.
cada passo, cada movimento, para onde eles vão, o iluminador tem que seguir ali, certo? Principalmente no espetáculo de dança clássica, também na apresentação por exemplo, de gêneros teatrais. Então, é muito importante essa parte da iluminação, que é uma técnica. Vamos agora falar sobre os espaços convencionais e não convencionais. A dança em todo lugar. A dança não acontece só no teatro, ela pode ocupar qualquer lugar, transformando o espaço. Então, como eu já falei, o espaço dos dançarinos pode dançar em qualquer espaço. Lá no teatro existe aquele espaço, mas que cada dançarino ele tem que conhecer. Além da dança clássica, pode ser a dança contemporânea, pode ser o hip hop, pode ser danças folclóricas. Então, ele pode dançar ali no teatro, mas ele tem que conhecer. E também eles podem dançar em espaços muito amplos, como um ginásio. Por exemplo, nos festivais folclóricos, o espaço é enorme, então ele tem que conhecer, fazer ali o ensaio nesse lugar. Nós também temos o cenário onde a história acontece. O cenário, o ambiente da dança, pode ser um palco cheio de objetos ou um espaço completamente vazio. Ele ajuda a situar a dança. Então, esse espaço é muito importante. Então, o cenário, quando, por exemplo, trata-se de uma dança clássica, existe todo um cenário. A época que aconteceu isso, lá na Idade Média, geralmente tem um castelo, certo? E nas danças folclóricas tem um ginásio, geralmente ele tem alguns objetos, por exemplo, quando é festa junina, tem as bandeirinhas juninas, ou seja, nós vamos mostrar para vocês agora os dançarinos de uma quadrilha aqui no estúdio do Centro de Mídias. Vamos assisti-lo? Então, vocês observaram cada etapa desses dois brincantes de quadrilha. Então, eles vieram aqui no nosso estúdio, conheceram o espaço, se entrosaram e depois montaram uma coreografia aqui da quadrilha, nesse espaço aqui. E os movimentos que eles fizeram foram movimentos rápidos da quadrilha e depois eles mostraram o figurino ali, todos lindos no final, certo? Então, dessa forma, nós finalizamos esta aula.